Muito bem, na nossa aula passada, nós estávamos falando um pouquinho para você a respeito do crescimento de longo prazo e nós estávamos analisando o modelo de Solon. O que nós havíamos falado para você? Que, na verdade, Solon estabelece uma relação entre capital e trabalho. E que, na verdade, essa relação capital-trabalho, né, é importantíssima para o crescimento de longo prazo, à medida em que, no pensamento de Solon, somente acréscimos de tecnologia permitiriam um crescimento sustentável de longo prazo. O que significa dizer que, no pensamento dele, se nós provocássemos, por exemplo, uma propensão marginal a poupar, num dado momento, maior do que a propensão marginal a consumir, na verdade, nós só estaríamos alterando poupança e produto no curto prazo. No longo prazo, para Solon, só o acréscimo de tecnologia é que permite um crescimento constante do produto em longo prazo. E aqui nós nos recordamos que na aula passada nós havíamos dito para você que essa tecnologia ela pode ser, de um lado, criada a partir dos países normalmente desenvolvidos ou pode ser adquirida pelos países periféricos. Se nós analisarmos, por exemplo, o modelo americano, nós vamos poder perceber de maneira muito clara que ele é um criador de tecnologia. Algo próximo de 25% da pesquisa mundial está concentrada nos Estados Unidos com o desenvolvimento de produtos. Por um outro lado, se nós formos para exemplos mais recentes, como o do Japão ou ainda dos chamados tigres asiáticos, eles foram, pelo menos num primeiro momento, no caso do Japão, um importador de tecnologia, num processo que nós conhecemos como benchmark. Você adquire a tecnologia e a partir daí você faz algo novo. E nós temos ainda modelos de países como os tigres asiáticos, dentre eles, né, a própria Coreia do Sul, que tem um crescimento calcado na importação de tecnologia para o desenvolvimento. Ora, seja no momento criador, seja no momento importador, a situação é absolutamente a mesma. Para Solon, só há crescimento sustentável de longo prazo, ou seja, sem que haja o estágio estacionário, se eu tiver acréscimos de tecnologia. Perfeito? Vamos visualizar isso? Acompanha comigo no quadro. Então, se nós estamos falando um pouquinho a respeito do modelo de Solon, né, o que a gente vai se recordar, né? Que as teorias desenvolvidas pelo Solon, lá na década de 1950, ajudaram a esclarecer o papel da acumulação de capital físico, formação bruta de capital fixo, né, e destacaram a importância do progresso tecnológico funcionando como motor do processo de crescimento econômico sustentável. Ora, quando nós estamos falando sobre o ponto de vista econômico sustentável, é exatamente para se evitar aquela ideia do Estado estacionário, onde, na verdade, eu tenho um crescimento constante, porém, eu não tenho uma elevação significativa, né, do desenvolvimento e do crescimento econômico de longo prazo. Vale destacar que a tecnologia para Solon é considerada no modelo como sendo exógena, ou seja, introduzido pelas mãos do modelizador. O que nós queremos dizer com isso? Que, na verdade, ela pode ser, de um lado, criada, mas ela também pode ser importada. Ora, se assim é, significa dizer que a tecnologia disponível para as empresas não são afetadas pelas ações de outras empresas, incluindo as empresas voltadas para a pesquisa e o desenvolvimento. Estas, aliás, nem fazem parte do contexto do modelo em questão. Nesse caso, as melhorias tecnológicas ocorrem de modo exógeno, de maneira ad hoc, a uma taxa constante G, e, portanto, as diferenças tecnológicas observadas em diferentes tecnologias e produtos ficam sem qualquer tipo de explicação. Ora, dada essa questão, por motivos absolutamente metodológicos, aspectos importantes de investigação empírica inicialmente desenvolvidas pelo Solon foram postergados até o surgimento da chamada nova teoria do crescimento endógeno,
quando então a corrente neoclássica esforçou-se para buscar um melhor entendimento sobre as forças e fontes do progresso tecnológico e, obviamente, o seu papel virtuoso no crescimento econômico. Qual é, então, o grande problema? É que se para Solon, na verdade, né, a questão G é um fator exógeno, ou seja, se dá do lado de fora das empresas, sendo de alguma forma criado pelos centros tecnológicos ou importado, na verdade uma parte muito significativa, né, sob o ponto de vista do crescimento econômico de longo prazo, fica sem qualquer tipo de explicação. E a pergunta é por quê? Porque, na verdade, não se relaciona o crescimento da taxa constante da tecnologia, tudo bem? Relacionando-se com a formação de capital e, por um outro lado, com a formação de trabalho. Sendo assim, a explicação, né, ficou parcialmente correta, mas não totalmente correta. Sendo assim, a gente pode agora analisar aquilo que nós chamamos de regra ouro. Ora, qual é o objetivo? Maximizar o consumo. Qual é a condição? Nós sabemos que para maximizar o consumo, isso se dá em função de K, que é igual a N mais G mais D. Ora, nós sabemos que N é a taxa de crescimento da força de trabalho, G é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, lembrando que essa produtividade, né, do trabalho se dá em função da aquisição ou da criação de tecnologia. E, por um outro lado, nós sabemos que nós temos D, que é a depreciação do estoque de K, ou seja, de capital fixo. Então, vamos voltar. Nós sabemos que para maximizar o consumo, eu tenho uma situação em que, né, a condição é em função de K. Ora, função de K significa o quê? N, que é a minha taxa de crescimento da força de trabalho, e lembrando para você que essa taxa de crescimento da força de trabalho tende nos países centrais e agora também em alguns países periféricos, tende, na verdade, a ter um crescimento vegetativo nulo ou negativo, e que, portanto, né, se essa taxa de crescimento da força de trabalho não é elevada, e se eu tenho, na verdade, uma depreciação proporcionada à formação bruta de capital fixo, a questão fundamental, então, se reverte de quê? Da relação de produtividade entre o trabalho e o capital. Por sua vez, isso se dá através da tecnologia. Graficamente, o que é que nós teremos, né? Tangente à reta, função, né, em virtude do capital, é paralela à reta N mais G mais D em função de K, no ponto onde essa cortar a curva S em função de K, ou seja, poupança em função do capital. Sendo assim, a gente pode analisar, né, os fatores que afetam o crescimento. Ora, o que nós poderíamos dizer de uma maneira geral? O primeiro elemento, né, que afeta o crescimento é o direito à propriedade. A sua pergunta é por quê? Porque em países em que eu não tenho a garantia do direito de propriedade, eu crio uma instabilidade jurídica que tende a reduzir o investimento. Por um outro lado, eu tenho a situação da abertura do comércio. Recorde-se você que a abertura comercial permite a especialização produtiva. E a especialização produtiva, por sua vez, permite, na verdade, que cada país, né, produza aquilo que ele for tecnicamente e produtivamente mais eficiente. Outro elemento que complementa o direito de propriedade é a própria estabilidade política. Pelo óbvio, não haverá investimento,
Tudo bem? Se não houver, de alguma forma, uma certa instabilidade nas instituições para garantir esse investimento. Você vai observar, por exemplo, que países como a Venezuela, que recentemente tem provocado um processo de estatização de determinados setores considerado absolutamente arbitrária, na verdade, tem provocado uma instabilidade política com redução do investimento. Resultado, a produção industrial da Venezuela caiu 30% ao longo da última década. Sendo assim, a aplicação das leis é um outro elemento chave, porque, na verdade, o princípio da legalidade e do não confisco é um dos elementos a serem considerados. Incentivos públicos aos investimentos, lembrando que esse incentivo público ao investimento pode ser, por exemplo, com redução da tributação. Podemos falar também que a redução da carga tributária faz com que, na verdade, sobre uma quantidade maior, né, de capital financeiro para que ocorra o investimento e que, portanto, tenderá a gerar maior crescimento econômico. A intervenção governamental deve ser o quê? Minorada, né? O raciocínio dos neoclássicos é que todas as vezes que ocorre uma intervenção governamental desajustada, ela desequilibra, né, o ambiente econômico. Por um outro lado, controlar a alta inflação, porque a inflação, na verdade, não permite o controle adequado, né, do preço de mercado. Na verdade, ele distorce o preço de mercado. E, finalmente, né, há um questionamento feito, né, por Solon e por outros pensadores mais contemporâneos a respeito do regime político. E você poderia perguntar, por quê, professor? Porque, na verdade, a gente vai poder observar que a China, que tem um regime hoje ditatorial, consegue tomar decisões muito mais rápidas do que, por exemplo, o regime democrático. O que pode, num primeiro momento, na verdade, significar um crescimento econômico em função das rápidas decisões de maneira mais elevada, por exemplo, do que uma Europa democrática. Porém, a experiência mostra que o regime democrático de longo prazo é um regime melhor, sob o ponto de vista empírico, da análise histórica, do que o regime ditatorial. Porque esse, obviamente, não estando sujeito, né, ao sistema de freio e contrapeso da democracia, tende, na verdade, a tomar algumas decisões que, por vezes, são equivocadas, portanto, comprometendo o crescimento de longo prazo. Ok? Forte abraço, até a próxima aula.